Um relatório recentemente publicado por analistas de riscos de guerras e conflitos mundiais revelou que somente nos últimos 3 anos, isto é, de 2021 para cá, os conflitos mundiais, conflitos com proporções mundiais, ou seja, atingindo áreas de vários países, continentes, aumentaram em 65%. Em 3 anos. 65% de aumento nos conflitos de proporção mundial, afetando vários países e continentes. E que, até o momento da publicação do relatório, cerca de 5% da área da Terra, 5% da área terrestre, estava em algum conflito de guerra. E milhares, aliás, um aumento também de 29% de mortos nestas áreas aconteceu nesses últimos 3 anos. Ou seja, de 3 anos para cá, nós estamos vendo um aumento assustador de conflitos. Estamos falando de conflitos, de guerras com mortos, com nações guerreando umas com as outras e conflitos que ainda não foram concluídos. Pelo contrário, o pior, o que mais assusta, não são estes conflitos, que já não são fáceis de lidar, mas o que estes conflitos podem causar, puxando uns aos outros, porque muitos destes países envolvidos em conflitos atualmente fazem parte de alianças e de blocos de outros países que têm compromisso de defender, de entrar numa guerra se um dos seus aliados também estiver em guerra. Ou seja, qual é o prognóstico, o que nos espera em 2025? Eu não estou aqui para assustar ninguém, eu não estou aqui para ser o profeta do Apocalipse, não é? Apesar de nós não podermos negar os fatos, porque o que eu estou trazendo para você, eu nem falei da Bíblia ainda. Eu estou falando de um relatório publicado recentemente sobre este assunto. Você pode depois saber mais sobre isso, se você quiser, lendo este relatório, que é o relatório de risco chamado Veris Maplecroft, um relatório europeu. Muito bem, vamos lá. O que a palavra de Deus diz? O que o Senhor Jesus disse acerca do final dos tempos? Ele disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai", quer dizer, você não deve virar o rosto, como muitos, gostam de ignorar. Não, isso aí está longe, isso aqui não é no Brasil, isso aqui, vamos nos preocupar com os nossos problemas. Jesus disse: olhai, nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção, ainda que seja longe, mas no mundo globalizado, nada é longe. Tudo afeta todos no mundo globalizado. E você pode, se você não sabe ou pensa que as coisas não estão afetando o nosso país, já estão afetando o nosso país. Desde que os conflitos começaram, nesses últimos anos, desde 2021, nós temos visto aí consequências no nosso país, consequências econômicas, consequências políticas, estão acontecendo. Ainda relativamente leves, mas a tendência é, se os conflitos aumentarem em outras partes do mundo, as consequências vão aumentar para nós também. Então, quando Jesus disse, olhai, ele quer dizer, você não deve enfiar a sua cabeça num buraco, olhar para o outro lado, ignorar. Você tem que olhar, você tem que prestar atenção, fique atento. Então ele disse, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Quer dizer, como eu falei, eu não estou aqui para assustar, eu estou aqui para conscientizar a todos que querem estar atentos aos tempos,
aos sinais dos tempos. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, antes do fim, o fim mesmo, o fim desta terra, o fim deste mundo, as coisas vão piorar muito. Vão piorar muito. Por isso que muitas pessoas dizem não acreditar no fim do mundo, porque elas dizem assim, não, mas sempre houve guerra, sempre houve conflito, sempre houve isso, sempre aconteceu. Elas não acreditam que a coisa vai escalar a um ponto que o mundo vai acabar, porque historicamente sempre aconteceram guerras no mundo. Mas o que o Senhor Jesus está falando é de um período em que as coisas vão aumentar de tal forma que, se ele não voltasse, não se salvaria nem os escolhidos. Ninguém suportaria. Se ele não abreviasse esses tempos. Então as coisas, infelizmente, segundo o que está profetizado, vão piorar. Ele disse que nesta época também, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós já estamos vendo isso. A multiplicação da iniquidade. Você está vendo. Hoje em dia, não se fica mais chocado quando se vê uma notícia. O filho matou os pais. Né? A criança matou a outra criança. Não se fica mais chocado. Porque as coisas frias, insensíveis, da forma que a sociedade está se tornando, o ser humano está se tornando de forma geral, está se tornando tão comum que a pessoa não se choca mais. Às vezes, ao invés de ajudar o próximo, né, como aconteceu no metrô de Nova York recentemente, uma mulher que estava sentada num vagão do trem, um indivíduo ateou fogo nela e o vagão tinha outras pessoas e as pessoas não fizeram nada. Ninguém fez nada. Ainda filmaram. Então a iniquidade está aumentando, a frieza das pessoas está aumentando, o amor está se esfriando. E Jesus já falava sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas note que ele disse muitos, não todos. E aí você tem que fazer uma escolha. Em qual grupo você vai estar? Dos muitos ou dos poucos? Em qual grupo? Porque estas coisas vão acontecer ao seu redor, ao nosso redor. Elas vão nos atingir de certa forma, como por exemplo, nós não temos nada a ver com os conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio, lá no leste europeu e etc. Não estamos envolvidos diretamente nisso. Mas isso vai atingir com aumento de preço, com volatilidade da moeda e o dólar e tudo mais vai afetar a gente, querendo ou não. Nós estamos inseridos neste mundo. Como eu disse, o mundo está globalizado. Então vai chegar até nós. E para onde é que você vai correr? O que é que você vai fazer? Então aí você tem que se apegar àquele que prometeu que os seus seriam guardados. Os seus, aquele que prometeu que o seu povo, aqueles que são fiéis, vão ser guardados. Porque nós não vamos ser tocados por isso enquanto estivermos com ele. Estamos inseridos no meio que vamos padecer certas situações, mas ele promete guardar a nossa vida de certa forma que nem um cabelo da nossa cabeça seria tocado. Então é preciso que você se apegue cada vez mais com Deus. É preciso que ao passar dos anos, tudo bem, você faça planos, todo mundo tem planos, esperança, desejos, mas que você não olhe para o outro lado, não fique só olhando as coisas boas que você quer, enquanto que o mundo está piorando ao nosso redor. O mundo está chegando a um ponto em que uma faísca pode explodir tudo. Uma faísca. Nós temos líderes políticos que, com uma ordem, podem acabar com o planeta numa guerra nuclear.
Nós estamos vivendo no meio disso. Então, cada um tem que olhar para Deus, olhar para si mesmo e não deixar de olhar o que está acontecendo ao seu redor. Não fique envolvido com as músicas, com o entretenimento, como Jesus disse, nos dias de Noé, as pessoas, o fim do mundo seria como nos dias de Noé, as pessoas estariam bebendo, comendo, festejando, casando, vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer, até que começou a chover. Até que começou a chover. Então, você não pode viver a sua vida em descaso do que está escrito, em descaso do que está acontecendo ao seu redor. Não é só, eu já não falo do que está escrito, eu estou falando que o que está escrito está acontecendo ao nosso redor. É só você olhar e ver. E só quem é cego é que não quer ver, não é? E eu acho muito triste isso, que as pessoas que estão vendo, têm olhos, mas não estão vendo, ou porque não estão querendo ver. Eu acho triste porque estas pessoas, infelizmente, serão como aquelas que quando Noé entrou na arca com a sua família, Deus fechou a porta, elas ficaram desesperadas, aí pedindo misericórdia. Deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Pois é. Jesus mandou avisar para que você não fique do lado de fora. Então, ficar do lado de dentro, do lado de fora, não é escolha de Deus, é escolha sua. Ele está avisando, está mandando você olhar, abrir os olhos, está mandando você ouvir e abrir os ouvidos para ouvir e tomar as devidas providências para a sua vida. Você está pronto. Se você estiver pronto, nada disso aqui vai lhe assustar, lhe atormentar. Mas se você não estiver, meu amigo, minha amiga, sim, poderá haver o tarde demais para você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.